também é classificado como um poliedro. Ele vai possuir aí duas bases que podem ser formadas por qualquer polígono, desde que eles sejam congruentes. Ele vai possuir as suas faces laterais retangulares ou paralelogramas. A sua base vai ser A, formada por A, B, C, D, e vai ser projetada igualmente, só que abaixo dela, então vai ser A1, B1, enfim. Vai ter as suas faces laterais e as arestas laterais e as arestas da base. Sem contar a sua altura, que pode ser medida assim pela aresta lateral, desde que forme um ângulo de 90 graus. Ele vai possuir aí 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. É a área da base do prisma, a área lateral, o volume e a área total. E essas daqui são as fórmulas. Bom, agora eu vou calcular a área da base. A altura deu 20 centímetros,2, porém eu arredondei para 20. E a base deu 11. E agora eu vou só colocar a base, que é 11 centímetros ao quadrado. E a altura da base é 121 centímetros quadrados. E agora a área lateral. AL vezes a base, que é 11, vezes a altura, que é 20 centímetros, vezes 4. É igual a 880 centímetros ao quadrado. E agora o volume, que é igual à altura da base, que é 121 centímetros, vezes a altura, que é 20 centímetros. O volume é igual a 2.420 centímetros cúbicos. E a altura total vai ser 2 vezes a altura da base mais a altura lateral. A altura da base dá 242 mais 880 é igual a 1.122 centímetros quadrados. E aqui está o resultado de cada fórmula que eu usei. A altura da base,
a altura lateral, o volume e a altura total. A pirâmide é um sólido geométrico classificado como um poliedro. Isso significa que todas as suas faces são planas. Esse sólido geométrico ele possui apenas uma base e as suas faces laterais triangulares. Existem diversos tipos de polígonos que podem formar a base de uma pirâmide, mas o que eu vou tratar hoje nesse vídeo, que eu vou trabalhar com, é a pirâmide de base quadrangular, regular. Regular porque todos os lados da sua base são iguais e também porque a altura da pirâmide ela é projetada no centro da base, como vamos analisar a seguir. A pirâmide ela vai possuir 5 vértices, 4 na base e uma na superfície. Vai possuir aí a sua base também, que nesse caso vai ser formado por 4 lados, visto que o polígono é um quadrado. Vai possuir também as suas faces laterais, que serão triangulares e que também vão dar um total de 4 faces. As arestas da base, que vai ligar da vértice AB, da vértice BC e da vértice CD e da AD. Também vai ter as arestas laterais, que vai ser da vértice A até a vértice E, da vértice B até a vértice E, da C ao E e também da D ao E. Vai totalizar com 8 arestas no total do objeto todo e também vai constar aí com a sua altura, que vai ser projetada no centro e dentro da pirâmide. Além das propriedades básicas de uma pirâmide, também é possível determinar a sua altura, o seu volume e a sua área lateral. E como demonstração disso, iremos usar essa pirâmide e suas medições como base para os cálculos, para descobrir esses elementos citados anteriormente. Como medidor, eu vou usar a trena e a gente vai medir agora a base da pirâmide, que vai pegar aqui, ó, da pontinha até a outra ponta, até a outra vértice, né, no caso. Dá exatamente 8 centímetros, como podemos ver aqui, ó. Aqui tá o 8 e aqui vai até a base. Bem em cima do 8 mesmo. Então, 8 centímetros. Agora vamos medir a apótema da face, que é pegando da pontinha aqui da vértice. Vamos supor que é E, da vértice E até a sua base, que também vai dar 8 centímetros. Bom, sabendo que a minha pirâmide ela tem 8 centímetros na base e 8 centímetros na apótema da face, já podemos determinar a área da base, que seria determinada aqui pelo polígono que compõe ela, que no caso é um quadrado. E qual é a fórmula do quadrado? É lado ao quadrado. Então a gente seria simplesmente a área da base é igual a 8 ao quadrado, que é igual a 64. Para determinar a área lateral de uma pirâmide, é necessário que a gente tenha base vezes altura dividido por 2. A única coisa que estará faltando aqui para resolver essa continha seria a altura. A altura da pirâmide ela é projetada, como falamos na explicação das propriedades, né, básicas da pirâmide, ela é projetada bem no centro dessa pirâmide. Então, o que podemos fazer? Podemos simplesmente traçar um triângulo imaginário dentro dessa pirâmide. Como? E aí percebemos que formaremos um triângulo retângulo e que vai ser possível usar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que, vamos primeiro entender, né? Que A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual
b ao quadrado mais c ao quadrado. O a ao quadrado seria a hipotenusa, o b a base e o c a lateral do triângulo, né? O cateto que tá pertinho do ângulo. Temos o a, que vai ser o 8 ao quadrado, igual o b ao quadrado a gente não tem, então mantém, mais c ao quadrado, que seria a base, né? Só que como ela tá projetada no meio, ela vai ser somente metade da base. Então, metade de 8 é 4. Então, seria 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Mantém aqui o b, né? Mais 4 ao quadrado, que é 16. Mandando esse b aqui para o outro lado da igualdade, fica 64 menos 16. b ao quadrado é igual a 48. Agora, para me dar a altura, que é o que eu quero descobrir bonitinha, vamos tirar a raiz de 48. Opa! Vai dar 6,92. Eu poderia simplificar essa raiz. Exatamente isso que eu vou fazer. 48 fatorado é 48 por 2 é 24. 24 por 2 é 12. 12 por 2 é 6. 6 por 2 é 3. E 3 por 3 é 1. Ok. Sabemos que se multiplicarmos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vai ficar raiz quadrada de 16 vezes 3. A raiz quadrada a gente sabe que é 4, então vai sair para fora da raiz e vai ficar vezes 3. No final de contas, vai virar 4 raiz de 3. Então, é exatamente isso que eu vou usar. 4 raiz de 3. Voltamos para o cálculo da área lateral, agora que descobrimos a altura da pirâmide. Vai ficar a base, que vai ser 8, vezes a altura, que eu vou usar o 4 raiz de 3, dividido por 2. Dá para simplificar 8 por 2 e 2 por 2, vai ficar 4 vezes 4 raiz de 3. Área lateral, vou escrever aqui, vai ser 4 vezes 4, 16, raiz de 3. Mas dá pra ver que é 16 raiz de 3 ali? Deixa eu anotar aqui de novo. 16 raiz de 3. Pronto. Bom, descobrimos a área lateral e agora teremos que multiplicar por 4, visto que essa pirâmide ela tem 4 faces laterais. Então, vai ficar... eu vou puxar... Não, eu acho que cabe aqui embaixo. Não, 16. Calma, deixa eu fazer um trezinho aqui, ó. 16 vezes 4 vai ficar 64 dividido por raiz de 3, perdão. 64 raiz de 3. 64 não é 16. É 64 raiz de 3. 64 mais 64 raiz de 3. Para descobrir o volume agora, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, como calculamos aqui, não está aparecendo, mas é 64. Aqui está aparecendo. É 64 vezes a altura que descobrimos, que é 4 raiz de 3. 64 vezes 4 vezes raiz de 3 dividido por 3. Não dá para simplificar nenhum número aqui,
Então, a gente vai simplesmente multiplicar 64 vezes 4 e dividir por 3 depois. 64 vezes 4 é 256. Raiz de 3, tem que manter a raiz de 3. Agora, dividido por 3 vai ser 85 raiz de 3, raiz de 3, 85, e aí vai ser centímetros cúbicos. Pois todas as minhas medidas foram em centímetros. A esfera é um sólido geométrico classificado como um corpo redondo, formado por todos os pontos que estão em uma distância igual ou menor ao seu raio no espaço. Tá aparecendo aqui uma imagem de uma esfera e eu vou explicar para vocês todos esses pontos que estão aparecendo aí com o limão. Vou demonstrar essa esfera aqui com o limão, que é uma esfera também, gente. Bolinha de isopor, bola de futebol, limão, laranja, é uma esfera, que são coisas que estão no nosso cotidiano. Então eu vou explicar esses pontos para vocês que estão aparecendo aqui com o limão, para ficar melhor o entendimento. Vamos lá. Toda esfera tem o seu ponto central e o seu raio. Na imagem que está aparecendo para vocês aí, o ponto central é o A. E o seu raio é o H. O círculo central, que está em vermelho para vocês aí na imagem, ele é chamado de equador. Que ele está em vermelho e está circulando toda a esfera. O círculo, que é do ponto EFG, que está acima da esfera, que está em verde, ele é chamado de paralelo. Por quê? Porque ele está paralelo ao equador. O círculo que corta, como se estivesse cortando aqui a esfera, que está em branco, ele é chamado de meridiano, que são os pontos B, D, C. E está em branco aqui, ó, nesse meiozinho aqui, ó, cortando a esfera, como se estivesse cortando a esfera no meio. Ele é chamado de meridiano. Do pontinho B, aqui em cima, e o pontinho C, aqui embaixo, são chamados de polo. Polo Norte e Polo Sul. E do ponto ABC, que é a reta que corta, é chamado de eixo, que é onde a esfera gira, que é o eixo em que a esfera gira. Espero que tenha dado para entender. Vamos lá, tem mais explicação. A seção na esfera é como se eu cortasse aqui o meu limão, tirasse uma rodelinha desse limão, vou aproximar para vocês, tirasse a rodelinha desse limão e eu continuo vendo o círculo normalmente e com uma outra circunferência aqui na minha mão, mas eu continuo vendo o círculo normalmente e continuo vendo uma esfera. Então isso é seção na esfera. E o sólido de revolução da esfera é como se eu cortasse a esfera ao meio, deixasse só um lado e o eixo. E esse ladinho rotacionasse, girasse em meio ao meu eixo. Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu tirei o comprimento da minha circunferência. O porquê que eu tirei o comprimento dessa circunferência? Porque eu preciso do meu raio. Pra que também eu preciso do meu raio? Para calcular a área e calcular o volume da esfera. E para que eu calcule a área e o volume,
eu necessito do raio. Só que não tem como eu cortar essa bolinha no meio para descobrir o meu diâmetro e depois descobrir o meu raio. Então, o que eu fiz? Tirei o comprimento e vou colocar o comprimento nessa fórmula. Que fórmula é essa? C, que é igual a comprimento, igual a 2 vezes π vezes r. Essa fórmula aqui é para que eu descubra o meu r. Então, vamos lá. Vamos estar substituindo aqui por tudo que eu já tenho. C é o meu comprimento. Que qual seria C? 20. Por quê? Foi o comprimento do vídeo anterior, que é 20, que eu tirei aí pra vocês. Igual a 2, gente, já é da fórmula, entendeu? Então 2 não sai daqui, porque ele já é da fórmula, entendeu? Π, eu vou usar 3,14. Como todos sabemos, π é infinito, então eu vou estar utilizando 3,14, ok? E o meu R eu não sei, então eu ponho aqui a incógnita, ponho aqui a letrinha dele. Esse R tá um pouquinho feio, mas deixa aí, dá pra entender que é um R. E eu vou colocar o R aqui porque eu não sei ainda. Então vai ficar 20 é igual 3 vezes 2, 3,14 vezes 2 vai dar 6,28. E continuo com a incógnita aqui, porque eu ainda não descobri ela. Aqui, esse 6,28, eu vou passar dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ser 20 dividido por 6,28. É igual a R. Aqui possa ser que seja um pouquinho complicado para vocês de descobrir, né? Mas aqui para mim tá ótimo para descobrir. Mas, se estiver complicado para vocês, vocês podem colocar R igual a 20 dividido por 6,28, que aí fica melhor visualização e melhor entendimento. Aí eu ponho igualzinho aqui, 20 para 6,28 é 3,18 aproximadamente, 3,18. Por que aproximadamente? Porque dividido aqui dá muitas casas decimais. Então o que eu fiz? Coloquei o 3 e peguei apenas 2 casas decimais. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais o meu cálculo? Como eu sei que 3,14 é infinito, eu posso aqui arredondar para deixar melhor para eu calcular. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 3,20. Entendeu? Porque eu arredondei para 3,20 e vou melhorar para descobrir aqui e ver o que seria a área e o que seria V, volume. Então, vou colocar uma setinha aqui para ficar melhor entendimento para vocês. Vocês podem muito bem calcular com 3,18. Eu quis deixar 3,20 aproximadamente, quis arredondar. Mas 3,18, ok, podem calcular do jeito que quiser. Então, o meu raio, eu estou substituindo, vai ficar valendo 3,20, para que eu descubra a área e volume. Vamos continuar aqui. Agora, eu vou descobrir a área. Eu vou fazer por partes para que fique melhor o entendimento, tá? Então, eu já fiz essa daqui e descobri que o meu raio é 3,20. Eu vou colocar aqui para que eu não esqueça, ok? Ou para que fique melhor o entendimento. Se for algo que vocês também necessitam, então pode colocar aqui, ó, desse jeitinho aqui, o que você quiser descobrir, tá bom? O que você já tiver descoberto, perdão. Então, o meu raio é 3,20. Eu esqueci uma coisinha de colocar a unidade de medida, de explicar a unidade de medida. Eu medi em centímetros, então vai continuar sendo centímetros, ok? Então, 3,20 centímetros, ok? Coloquei aqui para que fique melhor para que eu faça essa fórmula aqui. Vamos lá, eu vou explicar aqui essa fórmula e depois a gente resolve ela, pode ser? Então, ó, a área é igual a 4 vezes π vezes r elevado a 2. A área é igual a 4. 4 já é da minha fórmula. É igual o 2 da fórmula anterior, nessa daqui, ó. Eu não substituo ele, entendeu? Porque ele já é da minha fórmula. O π vai depender muito. Eu estou usando 3,14. Por quê? π é infinito. Então, eu estou usando o que aparece diariamente em muitas questões.
ok? E o meu raio é 3,20 centímetros, que foi o que eu descobri na fórmula anterior, ok? Então, vamos lá. A área é igual a 4 vezes 3,14, que é o meu π, ok? É essa fórmula aqui, tá, gente? A fórmula de baixo que eu estou usando. 4 vezes 3,14 vezes 3,20 elevado a 2. Por que esse 3,20? Porque é o meu raio. E aqui na fórmula pede o meu raio elevado a 2. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que a elevação tem prioridade. Então, aqui a gente vai só repetir, ó. 4 vezes 3,14. E agora a gente vai fazer a nossa elevação. 3,20 elevado a 2 é a mesma coisa de 3,20 vezes 3,20. Então, 3,20 vezes 3,20 é 10,24. Ok? Então, aqui não é 3,20 mais 3,20. Aqui é 3,20 vezes 3,20, porque é elevado. Ok? Então, 3,20 elevado a 2 é 10,24. Aqui, gente, vocês podem fazer direto, que é o que eu vou fazer. Vou fazer aqui direto. Vou colocar 4 vezes 3,14 vezes 10,24. Ok? Ou então, vocês podem fazer por partes. O que ficar melhor pra você? O que fica melhor pra mim é fazer logo todo aqui, já que é só multiplicação, perdão. Já que é só multiplicação. Entendeu? Então, aqui, ó, eu sei que 4 vezes 3,14 dá 12,56. 4 vezes 3,14 dá 12,56. Vezes 10,24, tô fazendo por partes, aí vocês 12,56 vezes 10,24. Se for melhor pra vocês. Eu vou fazer logo tudo aqui. Que todo esse resultado aqui dá 128,61. Aproximadamente, porque dá muitas casas decimais. Então, o que eu faço? Coloco o número antes da vírgula, todo número antes da vírgula que aparece, e acrescento 2 casinhas decimais. Aqui, gente, a unidade de medida vai mudar. Vai ser centímetros quadrado. Ok? Continua sendo centímetros, só acrescenta quadrado lá na frente. Só acrescenta o 2 em cima dos centímetros. Ok? Então, a minha área é aproximadamente 128,61 centímetros quadrados. Já descobrimos a nossa área, ok? Aí agora a gente vai descobrir o nosso volume, que é essa fórmula aqui, tá? Esse númerozinho aqui é nosso raio que a gente colocou pra ficar aqui, pra gente não se embananar. Vamos lá, vou explicar aqui a fórmula do volume pra vocês. V, que é de volume, igual a 4. 4 já é da fórmula, ok? Vezes π, vezes R elevado a 3. E tudo isso aqui dividido por 3, ok? Vamos lá, substituir o que a gente já tem, os números que a gente já tem, ok? Ó, V é igual a 4, que já é da minha fórmula, ok? Vezes 3,14, que é o π que eu estou utilizando, 3,14 é o meu π, vezes 3,20 elevado a 3. 3,20 é o quê? Meu raio. Então, aqui eu coloquei 3,20 elevado a 3. E tudo isso aqui, gente, dividido por 3. Ok? Vamos lá. V é igual a... Quem tem prioridade? Elevação, ok? Repete 4 vezes 3,14 e aqui a gente vai elevar. Eu sei que 3,20 elevado a 2 deu 10,24. Então, eu vou fazer 3,20 vezes 3,20 vezes 3,20. Ok? É 3,20 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Entendeu? Então, eu sei que esse resultado dá 32
3,76. Por quê? Eu sei já que 3,20 vezes 3,20 é 10,24. Então, eu posso pegar esse 10,24 e fazer vezes 3,20. Entendeu? Porque eu já tenho da forma anterior, que é a área. Ok? Então, ficou aqui. Cuidado pra vocês não embananar, não sei, mas esse 3 aqui é daqui de cima, tá bom? É da fórmula ainda, ok? E aqui tudo dividido por 3. A cerâmica é um pouquinho pequenininha, aí pode ser que fique embolado pra vocês. Mas esse 3 aqui não faz parte da parte de baixo, ok? É daqui da parte de cima ainda. Vamos lá. V é igual... O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso dividir já. Dividir aqui, se eu quiser dividir o 32,76, posso dividir. Posso fazer tudo aqui primeiro e depois dividir, que é o que eu vou fazer, porque é o jeito mais fácil pra mim. Ou eu posso fazer por partes aqui, 4 vezes 3,14, e depois fazer vezes 32, e depois fazer dividido por 3. Vai da sua preferência, vai do que você achar mais fácil. Pra mim, o mais fácil é deixar pra dividir depois, ok? Então, eu vou multiplicar tudo primeiro e depois eu divido por 3. Pode ser? Então, 4 vezes 3,14, eu sei que é 12,56. 12,56. Vezes 32,76 vai dar... Deixa eu ver... 411,46, ok? Eu não sei se tá ficando embolado, pode ser que esteja ficando embolado, mas tá aqui, ó, 411,46 dividido por 3, porque eu decidi que eu ia dividir tudo depois. Eu vou fazer aqui embaixo para que fique melhor para vocês, que possa ser que esteja embolado aí, mas eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ok. V é igual a 411,46 dividido por 3. E põe igualzinho aqui do lado. Pode ser? Esse aqui é o mesmo desse aqui. Eu só coloquei aqui para não ficar tão embolado. Pode ser? Então, 411,46 dividido por 3, eu sei que vai ser aproximadamente, todos esses números aqui são aproximadamente. Por quê? Dá muitas casas decimais. Então, o que eu faço? Coloco o número todo antes da vírgula. E depois da vírgula eu pego apenas 2 casinhas decimais, ok? Então, o meu 411,46 é aproximadamente. O meu 32,76 é aproximadamente, ok? Então, aqui, aproximadamente, dessa divisão aqui, vai dar 137,15, ok? Centímetros, que é a nossa unidade de medida, centímetros cúbicos. Entendeu? Então, o meu volume é 137,15 aproximadamente, tá bom? Centímetros cúbicos. Ok? Então, é isso, gente. Foi isso, basicamente, que eu expliquei. Consegui explicar para vocês o comprimento da circunferência, a área e o volume. Muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre o cilindro. O cilindro é um sólido geométrico formado por 2 bases circulares paralelas e pelos segmentos de retas com extremidades em cada uma das bases. Elementos do cilindro são as bases, o raio e a geratriz. A base é o círculo redondo na parte inferior e superior. O raio é a distância do centro do cilindro e a extremidade. E a geratriz é a altura. Classificações dos cilindros: reto, oblíquo e equilátero. No cilindro reto, a geratriz está perpendicular ao plano da base. No oblíquo, a geratriz está oblíqua ao plano da base. E no equilátero é caracterizado por ter a mesma medida de diâmetro da base e da geratriz, que é G igual a 2R. Isso se dá porque a secção meridiana é considerada um quadrado. O cilindro também é considerado
um sólido de revolução, porque o seu eixo gira em 360 graus. A planificação do cilindro é formada por duas bases circulares e pelo retângulo na superfície lateral. Existem dois tipos de secção, a meridiana e a transversal. A secção transversal é a intersecção desse sólido em um plano paralelo às bases, e a secção meridiana é a intersecção desse sólido em um plano que contém retas formadas no centro das bases. Bom, agora vai aparecer para vocês uma imagem parecida com este cilindro. E esse daqui foi o mesmo que fiz e vou tentar explicar um pouco para vocês o que é cada parte. Bom, aqui são as duas bases, a de cima, a de baixo. Aqui é a geratriz, aqui é a altura e também temos a lateral. E aqui temos o diâmetro e o centro da base é o raio. É o local onde você pode tirar a medida do raio, que é aqui, bem o meiozinho daqui. Agora eu vou fazer a medida da base e da lateral, para poder fazer um cálculo da área e do volume deste cilindro. Eu coloquei aqui do lado que o raio vale 4,5 e a altura vale 12. Agora vamos colocar na fórmula. O π vale 3,14. E o raio vale 4,5 elevado a 2, vezes a altura, que é 12. Primeiro nós resolvemos o que está em potência. Coloca o 3,14. E agora soma 4,5 elevado a 2 é igual a 20,25. Vezes 12. 3,14 vezes 20,25 vezes 12 é igual a 763,2 centímetros cúbicos. Agora nós vamos fazer a segunda parte do cálculo, que vamos descobrir a área da base. Agora eu vou colocar na fórmula. AB igual a π, que equivale a 3,14, vezes o raio, que vale 4,5 ao quadrado. (3,14) e agora multiplicamos, que vai dar 20,25. E agora o resultado, 3,14 vezes 20,25 é igual a 63,583 centímetros quadrados. E agora nós vamos calcular a área lateral.
AL igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 4,5, vezes a altura, que é 12. Área lateral, 2 vezes 3,14 vezes 4,5 vezes 12 dá o total de 339,12 centímetros quadrados. E agora nós vamos resolver a área total, que é 2 vezes a altura da base mais a área lateral. A área total é igual a 2 vezes 63,583 centímetros mais a L, que a gente acabou de descobrir. A área total é igual a 43,124 centímetros quadrados. E esse foi o nosso cálculo. Descobrimos o volume, que vale 763,02 centímetros cúbicos. E a área da base descobrimos que é 63,583 centímetros quadrados. E a área lateral, que é 339,12 centímetros quadrados. E a área total, que foi a área da base e a área lateral, que vale 43,124 centímetros quadrados. O cone é um sólido geométrico, o que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular, R, formadas por segmentos de reta que têm extremidades num vértice em comum. Ele possui a altura, conhecida como H, caracterizada pela distância do vértice ao plano da base. E também tem a denominada geratriz, que é a lateral, formada por qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice à base do plano. Vai estar passando uma imagenzinha para vocês terem uma ideia do que é vértice, do que é reta, do que é geratriz. E a reta vai ser o que estiver tipo cortando. E da A a B, se eu não me engano, vai ser o raio. E aquele finalzinho assim redondo vai ser a base. Dependendo do eixo, o cone ele pode ser classificado como cone reto, cone oblíquo e cone equilátero. O cone reto, o eixo é perpendicular à base, onde a altura e o centro da base formam um ângulo de 90 graus, onde as geratrizes são congruentes entre si. O cone reto ele também é conhecido como cone de revolução, obtido pela rotação de um triângulo em torno de um de seus catetos. O cone oblíquo, o eixo não é perpendicular à base, e o cone equilátero ele é conhecido também como cone circular reto, que é se uma das suas secções meridiana estiver em uma região de um triângulo equilátero. Neste caso, a sua medida da geratriz será a medida do diâmetro da base. O cone ele não é um poliedro, pois ele não possui faces de um polígono. Possui formas arredondadas, por isso é conhecida e é chamada de corpos redondos ou sólidos de revolução. Vou mostrar para vocês como eu faço a medição desse meu cone. Eu vou começar medindo a geratriz, que eu pego daqui da base até o vértice.
Aí eu pego aqui de baixo até aqui em cima, que dá uns 15. E aí eu também faço a medição da base pra mim achar o raio. Sete. Para mim achar a altura do cone, eu vou ter que fazer o cálculo pelo Teorema de Pitágoras, que vai ser o cateto pela hipotenusa, só que o cateto eu já tenho. Então agora eu falta encontrar a hipotenusa, que vai ser essa fórmula aqui. H elevado ao quadrado é igual a G ao quadrado menos R ao quadrado. Igual a gente não tem a altura, então vai continuar, que é igual a geratriz elevada ao quadrado menos a raiz é 3,5 elevado ao quadrado. Aí vai ficar, acho que 225 menos 12,25, se não me engano. Aí, diminuindo tudo, vai ficar 212,75. Aí aqui vira raiz, que é 212,75, que é igual a 14, acho que 58. Aí essa aqui já é a nossa altura. Já é a nossa altura. Aí agora a gente vai achar o volume. Já que a gente já tem a altura, a gente vai achar o volume agora. Que aí vai ficar V é igual a π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3,5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que foi a que a gente achou agora, que é 14,58. Tudo isso aqui dividido por 3. Que aí eu acho que vai dar 560, acho que vírgula 81. Isso aqui tudo dividido por 3, que é igual a 186,93. Aí aqui já é o volume que a gente achou do cone. Deixa eu circular aqui para vocês verem melhor. Aqui é o volume e aqui é a altura. Aí agora que a gente vai achar a área total, vai ser a π, que é 3,14, vezes a raiz, que é o raio, né? Que é 3,5, mais o π, que é 3,14, vezes o raio de novo, que é 3,5, vezes a geratriz, que é 15. Aí aqui vai ficar 3,14 vezes 12,25 mais 10,99
vezes 15, que aqui vai ser igual a 38,46 mais 25,99. Aí aqui a gente vai somar tudo para ver a área total. Que aí vai ser 64, se eu não me engano, 0,45. Aí tudo em centímetros, que eu esqueci de colocar. Então, esse aqui é o resultado.